dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar início aí à apostila número 2, aula número 31, em que a gente vai tratar aí de sentenças, equações, inequações e conjunto verdade. Né? Ai, Pro, parece que é um monte de coisa. Calma, calma que vocês dão conta, ok? É tranquilinho, é só prestar atenção aí que vocês vão conseguir fazer numa boa. Vamos lá? Então, aqui nós vamos tratar de sentenças, nós vamos falar aí sobre sentenças. Primeiro, sobre a sentença declarativa ou simplesmente sentença, que é aquela a qual pode se dar valor verdadeiro ou falso. Só que eu não posso ter uma sentença verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, ok? Por exemplo, eu tenho essa sentença aqui, ó, em que 2 mais 2 é igual a 5. É uma sentença falsa. 2 mais 3 igual a 5. É uma sentença verdadeira. Ok? Então, lembrando, sentença declarativa ou apenas sentença é aquela em que eu consigo atribuir valor verdadeiro ou falso. Eu consigo determinar como verdadeiro ou falso. A sentença aberta é aquela em que a gente atribui uma incógnita ou, como eu já falei para vocês, uma letra no lugar de um dos números. Então eu tenho aqui, ó, aquela sentença anterior, só que agora eu tenho aqui, ó, um x no lugar do número. X mais 2 igual a 5. Que, dependendo do valor que eu atribuir a esse x, ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Eu não tenho como determinar nesse momento se ela é verdadeira ou falsa. Por quê? Se eu colocar aqui no lugar do x um número 3, legal, é verdadeira. Mas e se eu colocar um 4? E se eu colocar um menos 1? Deu para entender aí por que eu não posso falar, determiná-la como verdadeira ou falsa? Então aqui, ó, o x é a minha incógnita ou, como nós chamamos também, é a nossa variável. Então, ouviu falar em variável ou incógnita, vocês sabem que a gente está falando aí da letra, tá? Dentro da nossa sentença. Como que eu sei, lá nas minhas sentenças, que eu estou falando de uma equação? Quando aparecer no sinal de igualdade. Sinal de igualdade, olha lá, eu tenho que F é igual a G, um exemplo, né? Então, apareceu o sinal de igual, eu tenho uma equação, certo? Inequação é quando aparece um sinal de desigualdade. Quais são esses sinais de desigualdade? Então, é quando eu tenho aqui, ó, ou esse sinal, esse ou esse. A gente já falou em sala de aula sobre esses sinais, ok? Que são os sinais de desigualdade. Mas, para recordar, então, nós temos sinal para frente, maior que. Quando eu falo maior que, o número inicial não aparece. Maior ou igual que, o número inicial aparece. Menor que, o número inicial não aparece. Menor ou igual que, o número inicial aparece. Tranquilo? Conjuntos. Quando eu estou trabalhando aí com conjuntos, eu tenho aqui o meu conjunto universo. O que é o conjunto universo? Conjunto universo é aquele conjunto onde os seus elementos são aqueles que podemos utilizar para substituir a letra numa sentença aberta. Então, quando eu tenho lá uma sentença aberta com a variável, que é a letra, independente da letra, não precisa ser só X, tá? Pode ser A, pode ser B, pode ser C, não me importa a letra. Então, eu posso atribuir valores, eu tenho um determinado conjunto de valores que eu posso atribuir para que aquela sentença seja verdadeira. Conjunto verdade. Conjunto onde seus elementos são aqueles utilizados no conjunto universo para tornar a nossa sentença verdadeira.
Então, eu tenho o conjunto universo, que são os números dados que eu posso utilizar dentro da minha sentença aberta, e o conjunto verdade são aqueles do conjunto universo que vão fazer a minha sentença ser verdadeira. Por exemplo, nós temos aqui, ó, exemplos dos exercícios que vocês têm aí para resolver. Tá? Fica mais fácil de visualizar. Eu vou dar aí um exemplo de cada um dos exercícios para vocês poderem fazer aí tranquilamente. Então, nós temos o exercício 1. Escreva quais das expressões abaixo são sentenças. Então, lembrando, sentença é aquilo que eu posso determinar como verdadeiro ou falso, ok? Quando eu falo apenas sentença, eu estou falando daquilo que eu posso determinar como verdadeiro ou falso. Então, eu tenho aqui o seguinte: eu tenho essa afirmação aqui: 10 é maior. Mas 10 é maior que o quê? Eu consigo afirmar alguma coisa? Consigo afirmar se é verdadeiro ou se é falso? Não, não consigo. Então, logo, não é uma sentença. Na segunda, aqui, ó, 6 é múltiplo de 3. Opa, aqui eu já consigo afirmar se isso é verdade ou se isso é mentira. 6 é múltiplo de 3? É verdadeiro. Então, se eu conseguir atribuir aí verdadeiro ou falso para essa situação, então eu tenho uma sentença. Tranquilo? Exercício número 2. Escreva 5 sentenças envolvendo números. Substitua a ocorrência de um nome ou a descrição de um número por uma letra em cada sentença para obter sentenças abertas. Então, aqui vocês vão criar 5 sentenças. Eu criei uma. Na verdade, eu criei 2 aqui. Eu vou deixar as outras 3 para que vocês criem. Ok? Então, eu tenho a seguinte sentença. Eu tenho que 3 mais 2 é igual a 5. Para tornar essa sentença aberta, eu posso tirar tanto o número 2 e colocar uma letra, como eu posso tirar o número 3 também, eu posso colocar uma letra. Tá? Isso para mim é indiferente. Qual dos dois eu vou tirar para colocar a letra? Eu poderia tirar, inclusive, o 5 e colocar uma letra. Tá? A partir do momento que eu tiro um dos números e coloco uma letra no lugar, eu já estou criando uma sentença aberta. Aqui eu coloquei que 5 é menor que 10. Tem uma sentença. 5 é menor que x. Sentença aberta. Por quê? Porque aqui eu posso colocar qualquer outro valor. Ok? Eu posso deixar essa sentença aberta, dependendo do valor que eu colocar aqui, eu posso torná-la verdadeira ou falsa. Ok? E exercício número 3. Em cada item é dada uma sentença aberta e um conjunto universo para ela. Apresentar o conjunto verdade. Então, aqui nós temos, ó, a sentença, que foi dada aqui na letra A, que é x menos 1 igual a 4, e o conjunto universo que eu vou utilizar para tornar aí isso verdade. O que eu vou fazer com esses elementos? É simples. Eu vou pegar aqui a minha equação inicial, essa equação aqui, ó. Lembrando, ó, por que é uma equação? Porque tem o sinal de igualdade, certo? E é uma sentença aberta porque eu tenho uma incógnita. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pegar esses números aqui, um por um, e vou substituir. Olha lá. Aonde tem o x, eu vou colocar o número. Então, eu peguei o número 1, coloquei aqui. Peguei o número 3, coloquei aqui.
Peguei o número 5, coloquei aqui. E aí, agora eu vou fazer a minha análise. Qual dessas sentenças é verdadeira? 1 menos 1 é igual a 4. Isso é verdadeiro? Não. 3 menos 1 é igual a 4. É verdadeiro? Também não. 5 menos 1 é igual a 4? Esse sim, esse está correto. Então, dentro do meu conjunto verdade, eu vou ter apenas o número 5, que é o único número que torna a minha sentença aberta verdadeira. Então, é isso que vocês vão fazer em cada um dos itens do exercício número 3, certo? Vai pegar a equação, vai substituir, tira a letra e vai colocando os números do conjunto universo um por um e vai analisar daqueles exercícios que eu fiz, daquelas substituições que eu fiz, qual é a verdadeira. O número que eu usei para tornar aquela sentença verdadeira é o que vai estar dentro do meu conjunto verdade. Feito isso, a gente chega aí no momento de resolver os exercícios da apostila, que estão lá na página número 56. Eu já dei um exemplo de cada um. Vocês vão utilizar esses exemplos que eu dei para resolver o restante, ok? E em seguida, vocês vão resolver aí as atividades adicionais do número 1 até o número 5. Eu acredito que vocês não tenham dificuldade em resolver esses exercícios. A aula ficou bem explicadinha, a Pro colocou aí um exercício de cada para que vocês pudessem observar direitinho, certinho, né? E eu vou ficar online durante a manhã toda, tá? Para tirar as dúvidas de vocês, caso surja alguma dúvida, mesmo com as explicações dos exercícios 1 a 1. Lembrando que alguns alunos estão me mandando devolutiva, outros não, tá? É importante vocês mandarem essas devolutivas para eu saber se vocês estão conseguindo fazer os exercícios, se não estão conseguindo, se estão conseguindo pegar. Inclusive, eu gostaria que na aula de hoje, mesmo que vocês mandem no comentário particular, na hora que vocês forem mandar a atividade, eu gostaria que vocês mandassem um breve relato de como está sendo a aula online para vocês, as aulas de matemática online para vocês. Vocês estão conseguindo entender? Não estão conseguindo entender? Tá ficando claro? Não está ficando claro? A Pro gostaria que hoje vocês enviassem junto com a atividade de vocês. Pode escrever, não escreve no mural para não misturar com as outras atividades, tá? Escreve no particular para a Pro, para eu poder deixar registrado, ou até mesmo vocês podem escrever no caderno, tirar foto e mandar junto com a atividade, tá? Eu gostaria que vocês fizessem aí essa devolutiva para eu saber como que está sendo o desenvolvimento dessas aulas para vocês em casa. Tudo bem? Então, fico lá no aguardo das atividades de vocês. A gente se encontra na próxima aula, tá bom? Boa atividade para vocês e até mais.